Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos 40 minutos de fundamentos da batalha espiritual. Seja muito bem-vindo a essa live aqui no canal do Instagram, aqui no canal do YouTube. É um tempo em que o Senhor tem nos pedido para compartilhar das informações, das experiências que carregamos, e nós estamos aqui para passar para vocês essas informações. Quando eu digo nós, é porque eu nunca faço nada sem a minha esposa. Então, tem o aval dela, tem a intercessão dela, tem também o aval dos nossos pais espirituais, as nossas coberturas, bispos e apóstolos, Rubisney e Kelly Silveira. Então, nós estamos aqui debaixo de princípios espirituais. Amém? Para a glória de Deus. Vamos lá, nós paramos na última aula. Estou vendo aqui o William Martins, Priscila, pastor Vinícius Fidelis. Seja muito bem-vindo. Fica aí, Vinição. Seja bem-vindo. Os demais irmãos, deixa eu cumprimentar alguns aqui, que eu estou ao vivo no Instagram, e eu subo o vídeo depois, né, no canal do YouTube. Você que não tem o nosso canal do YouTube, não é inscrito lá, por gentileza, bp.leonardo Menezes. Corra para lá, se inscreva, curta, compartilhe, dê opinião, fale. Vamos tornar relevantes, inclusive aqui também, né? Vai aí no aviãozinho, manda para 5 pessoas, pelo menos, e vamos seguir com fé. Em nome de Jesus. São todos queridos, todos muito bem-vindos. Miriam, Paula, seja bem-vinda também. Nós paramos no último bate-papo nas potestades e fortalezas. E hoje eu quero mergulhar aqui nos dominadores e nas forças espirituais do mal. Fique atento, porque é muito discernimento, muita revelação e muito conhecimento. Ana Cláudia, filha querida, boa tarde. Silvia Olegário, boa tarde. Dominadores. Nós estamos ainda destrinchando o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 6, né, dos versículos 12 em diante, que ele fala dos principados, das potestades ou fortalezas, dos dominadores e das forças espirituais da maldade nas regiões celestes. E nós entramos agora nos dominadores. Mas antes de eu dar continuidade, eu não posso deixar de orar com você. Não podemos deixar de convocar aquele que nos proporciona tamanha sabedoria, tamanha riqueza, porque a glória é dele, a honra é dele, o poder vem dele. Tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor, pela pessoa do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, igreja? Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, aqui estamos mais uma vez cumprindo um propósito que é única e exclusivamente do Senhor. É o Senhor quem nos chama para fazer parte dos exércitos celestiais. O Senhor é que nos convoca para não andarmos em aliança com qualquer coisa terrena, mas andarmos em aliança com o Senhor e com as coisas concernentes ao céu. Obrigado por essa santa convocação. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, não fomos nós que escolhemos ao Senhor. Obrigado porque sozinhos nós não somos capazes de nada, mas o Senhor, por misericórdia, graça e favor, está sempre nos capacitando, porque assim diz a tua palavra, não são os capazes que o Senhor chama, mas são os incapazes e o Senhor os capacita. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado mais uma vez. Eu sei que essa semente de conhecimento que está sendo plantada, eu estou lançando o meu pão sobre as águas e em breve eu vou colhê-lo.
para a glória do teu santo nome. Que o Senhor guarde a vida de cada pessoa que se une a nós, que o Senhor cubra sua vida física, emocional, espiritual, que o Senhor cubra, em nome de Jesus, seus bens materiais, casamento, família, filhos, esposa, maridos, ministérios sejam guardados, cobertos, em o nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Você que está aqui no meu canal do YouTube, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube. Você que está aqui no canal do Instagram, pegue o aviãozinho aí, mande para um monte de pessoas esse link. Aonde está o coraçãozinho, abre o coraçãozinho, aperta, 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 até a plataforma considerar relevante o que nós estamos fazendo. Muito obrigado. Dominadores. O que são os dominadores? Abaixo, segundo o apóstolo Paulo, em revelação dada pelo Senhor, os dominadores são uma terceira hierarquia espiritual que caminham sobre as nossas cabeças. Sobre um plano, uma região espiritual que a maioria, quase 100% de nós, não podemos ver e ficamos desapercebidos, legitimamente desapercebidos sobre o que eles são, o que eles podem fazer, mas, com base no grego, os dominadores são os cosmocrators, ou seja, significa uma autoridade religiosa. Eles influenciam, autoridades religiosas, eles influenciam autoridades governamentais, eles influenciam pessoas que se transformam em influenciadores em qualquer região, qualquer lugar. Professores são influenciadores, monitores de escolas infantis são influenciadores, atletas de qualquer esporte são influenciadores. Todas as pessoas que se transformam em referência, que se transformam em ícones da sociedade, se essas pessoas não tiverem aliança com o Senhor, não tiverem aliança com Cristo e não forem cheias do Espírito Santo, são 3 características que você pode dizer assim, todo mundo que é crente, então, tem essa característica. Tem muito crente que crê em Deus, crê no nome de Jesus, mas não é cheio do Espírito Santo. As coisas velhas ainda não passaram, nem tudo se fez novo nessas pessoas. Então, essas pessoas podem se tornar influenciadores para o mal. Essa é a verdade. Então, estou lendo aqui a minha apostila, de batalha espiritual. Eles trazem o entendimento de uma cidade ou ambiente influenciado por uma estrutura de poder. A Luciene entrou aqui também. Luciene, querida, eles utilizam-se de estruturas, instituições, sistemas que exercem governo, poder sobre grandes massas. O trabalho dos cosmocratores, conhecidos como dominadores, é exatamente esse: pegar pessoas influentes, colocá-las em lugares de influência, para que estas pessoas transmitam os teus princípios, que não são morais, não são éticos, não são humanos, não são espirituais, entende? E não são da parte de Deus. O apóstolo Paulo, por sua vez, ele escreve sobre os cosmocratas. Ele escreve, ele avisa o seu filho na fé, seu filho espiritual, o Timóteo, o discípulo amado. Ele escreve na carta de 1 Timóteo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele fala sobre a ação dos cosmocratas. E você vai ver que é real a coisa, é real. Olha o que diz o texto. E aqui no canal do YouTube eu vou colocar
a Bíblia. Vou colocar agora. Glória ao nome do Senhor. Então, você só vai poder ver a Bíblia se você for ao meu canal do YouTube. Amém? Então, é a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 4, o versículo de número 1. Number 1. Thalita Moraes Junqueira, Samuel Santos, Jéssica Fabiano, sejam bem-vindos aqui, em nome de Jesus. Oh, glória! Muito bem-vindos. Olha o texto. E o Espírito Santo. Tudo começa através do Espírito Santo. Nós somos proibidos de iniciar a nossa vida espiritual, se não for pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, não entra, não. Eu tenho o hábito de brincar agora. Se não for com o profissional Espírito Santo, não entre na vida espiritual. Não entre. Aquele que te desperta tem que ser o Espírito Santo. Então, o apóstolo está falando, ó, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos de engano e a doutrinas de demônios. Eis aí os cosmocratas, ou os dominadores. Eles usam pessoas de referência, tanto em igrejas católicas, evangélicas, tanto também nas religiões afrodescendentes, no satanismo, na bruxaria, na feitiçaria. Sempre tem alguém que é referência. Mas eu quero ficar aqui com a igreja evangélica, que é o meu métier. Amém? Você me permite ficar só com a igreja evangélica? Mas você vai dilatar a sua visão e você vai encontrar referências em todas as camadas da sociedade que são manipuladas pelos dominadores, cosmocratas, para transmitir as suas ideias. Ok? Então, o apóstolo Paulo está falando que a fé vai se esfriar por dar ouvidos a espíritos de engano. Ok. Vamos supor que eu sou um defensor de um grande sistema religioso. E, na minha visão, defensor de um sistema religioso, o que seria um espírito de engano? Seria tudo aquilo que se opõe à minha visão, propriamente dita. Tudo aquilo que se opõe ao sistema que eu defendo. Então, tudo que vem contra o que eu defendo é engano. Mas, num sistema, nem tudo que é defendido está de acordo com a vontade de Deus. Eu vou citar o primeiro exemplo, por exemplo, a manipulação de pessoas. Isso não vem de Deus. Isso, vamos falar claramente sobre o que é manipulação de pessoas, para você detectar que tem a ação de um espírito dominador, é um espírito de engano. O sistema manipulador que tem um ícone que manipula pessoas. Você não pode ouvir outras, você não pode buscar conhecimento em outro lugar, você é proibido de entrar em outras igrejas, você é proibido de ouvir outros pastores, porque a sua mente tem que estar alocada somente àquele sistema. Quer ver um sistema manipulador na família? Família tradicionalmente é médica, é médicos. Família tradicionalmente é de jogadores de futebol. Família tradicionalmente vem de negócios. E aí nasceu você. Seu sonho é ser músico. Você não tem sonho de ser médico? Ei, Vanessa. Ei, Dani, Peniel. Você não tem sonho de ser médico, você não tem sonho de ser atleta, você não tem sonho de ser empreendedor, você quer ser músico. E aí você nasceu em um desses três sistemas e o sistema já está reagindo contra você.
Já está todo mundo batendo de frente com você. Você agora é um vírus no sistema. Aquele sistema é manipulador. Porque o sistema que não dá a você liberdade para ser quem você é dentro do sistema, ele é um sistema fechado, ele é manipulador. Você tem que se encaixar a qualquer custo, de qualquer jeito, debaixo daquele sistema. Se você não se encaixa, o sistema te inclui. Você já viu falar de pais que renegaram o filho porque o filho não quis ser médico como pai? Você já viu atletas que renegaram o filho porque o filho não quis seguir o ramo de atletismo que o pai seguiu? Você já viu famílias rejeitarem um filho porque o filho não quis ser espírita quando toda a família é? Porque o filho não quis ser católico quando toda a família era? Ou até mesmo no evangelho, rejeitar uma pessoa da família porque ela não é evangélica? Isso prova um sistema manipulador. Se você não fizer parte desse sistema, você está excluído. Você é um vírus maligno. Existem outros sistemas fechados. Por exemplo, você nasceu em uma comunidade onde vivem pessoas na base, né, da linha da pobreza. Como é a reação dos seus vizinhos quando você chega com um tênis novo? Qual é a reação dos seus vizinhos quando você consegue comprar um carro? Qual é a reação dos seus vizinhos quando você consegue mobiliar um pouco melhor a sua casa, fazer uma reforma na sua casa, torná-la um pouco mais agradável? Qual é a reação dos seus vizinhos? Tá rico, hein? Olha, você está fazendo, hein? Olha esse tênis aí, hein? Que é isso? Cada palavra dessa vem da boca de um espírito dominador que manipula aquela mente para lançar uma palavra sobre a tua vida que, mesmo que seja aparentemente uma palavra elogiosa, essa palavra sai para te prender e trazer de volta ao sistema da miséria, para te prender na miséria. Atendi há 2 quintas-feiras atrás, uma mãe e um filho estava desesperada porque o filho comprou um carro e a rua inteira que ele mora agora está com raiva do filho, porque o filho comprou um carro que é um pouquinho melhor do que os demais moradores da rua. Estão chamando o menino de metido, de playboy, e o menino está conquistando tudo, trabalhando com suor, indo aos cultos na igreja, sendo dizimista e ofertante, mas ele faz parte de um sistema miserável, de mentes miseráveis, que não querem sair daquela apostasia e que, quando alguém sai daquele sistema de manipulação, o dominador já reage, colocando alguém para criticar, para perseguir, para denegrir a imagem e para lançar palavras que vão trazê-lo de volta. Você já saiu alguma vez de algum sistema em que a pessoa que era a autoridade daquele sistema liberou as seguintes palavras sobre você: se você sair, você vai viver debaixo de maldição. Se eu não te abençoo, se você for embora, você vai para sua conta. É a reação de dominação. Olha, meu patrão eterno, César Júlio dos Santos. Seja bem-vindo, patrão, a essa live aqui no canal do Instagram. Que bênção. Quarta-feira eu estou em BH, eu faço um culto em BH quarta-feira, tá bom? Deus lhe bendiga, meu patrono. Glória a Deus, César é um querido. Então, se você fez parte de um sistema e quando você saiu dele, alguém liberou uma palavra de maldição sobre a sua vida, dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque esse sistema era manipulador. Queriam prender você nesse sistema não para o teu benefício, mas para o benefício do sistema. Você não é importante para o sistema.
Importante para o sistema é o que você faz. A partir do momento que você deixa de fazer, você é rejeitado pelo sistema. Amém, César? Tá ok, querido? Obrigado. Eu pego com você no direct aí. Tá ok. Grande abraço. Ó, o César é um grande, como que fala? Ele está vendendo imóveis em Belo Horizonte de alto padrão, viu? Eu tenho acompanhado ele no Instagram, só casa, ó. Curte o César aí, acompanha ele, que você vai ver coisas fantásticas. Você quer empreender, comprar casa, e eu profetizo que você vai comprar, adquirir a tua casa. Em nome de Jesus. César Júlio dos Santos. É CSARGLIOL. É o Instagram dele aí. Sejam bem-vindos todos que estão entrando agora. E vamos para cima. Vamos para cima. Você está entendendo como que os dominadores trabalham sobre nossas vidas? É impressionante isso, querido. É impressionante. Você acha que você está livre, mas, na verdade, você não está. Olha aí, o maior caricaturista do Brasil, meu filho na fé, Felipe Soares. Está fazendo caricaturas para os nossos irmãos em Cristo lá do Cruzeiro Esporte Clube, do Atlético Esporte Clube e outros clubes por aí afora. Inclusive, até caricatura minha ele já fez. Eu perdi, o Felipe, eu perdi. Eita. Vamos estar junto quarta-feira na igreja de novo, Felipe? O que você acha? Fazendo aquele movimento lá. Deus abençoe. Se puder, me avisa, eu te espero lá. Então, o apóstolo Paulo escreveu sobre os dominadores. E outra linha de ação dos dominadores. Ele fala de espíritos de enganos, ou espíritos enganadores, e as doutrinas de demônios. Posso falar sobre elas agora? Não sei se você vai gostar de ouvir o que é doutrina de demônio. Deixa eu te falar, a internet, aí, YouTube, Instagram, até mesmo eu estou usando aqui os canais, mas você acha que todo mundo que está aqui fala a verdade? Valeu, Felipe, querido. Você acha que todo mundo que vem aqui vem trazer revelações dignas, fidedignas da palavra de Deus? Eu vou te dar o primeiro exemplo da ação dos dominadores. Dízimo e oferta não são válidos nos dias de hoje. Não me venha dizer que você caiu nessa anedota. Não é possível que você caiu nessa. Então, você não conhece Deus, você não conhece a Bíblia, você não conhece porque o dízimo foi instituído lá no Éden, você não sabe por que um irmão matou o outro, o primeiro assassinato entre parentes foi por causa de dízimo, foi por causa de oferta. Você não sabe por que Abraão entregou pela primeira vez e citou pela primeira vez a palavra dízimo lá no livro de Gênesis, quando ele foi entregar o dízimo de uma batalha ao querido Melquisedeque. Você não sabe. Você não sabe que na instituição do templo, na lei, Deus estabeleceu que parte de todos os dízimos e todas as ofertas eram para serem entregues na mão dos sacerdotes, para que houvesse sustento para os sacerdotes, diz, não amordaceis a boca do boi que debulha. Aí hoje a nossa geração está enganada. Quem está dentro da igreja, porque tem uma outra doutrina de demônio, né, que diz que você é igreja e que você pode ser igreja sozinho em qualquer lugar. Não faz isso não. Nós somos eclésia, igreja, quando temos comunhão com todo o corpo de Cristo, que bem ajustado produz frutos para a glória de Deus. Quando eu estou sozinho dentro de casa, eu sou um pequenininho pedaço do corpo de Cristo, que só é chamada igreja quando está em comunidade, em comunhão. Comunhão. Comunidade significa de acordo, em unidade. Sabe o que as pessoas estão falando? Espera um pouquinho que eu vou voltar no dia. A igreja, as igrejas tudo não presta. Não tem igreja boa mais.
estão? Será que são as igrejas que não prestam? Não quero aqui dizer para você que vão existir igrejas perfeitas. Nem a minha não é. Ministério Honra de Deus não é uma igreja perfeita, mas é um ministério pentecostal. Passeamos nos 5 ministérios, nos 9 dons do Espírito e nas 8 formas do Espírito de Deus agir. Mas a nossa igreja não é perfeita, não. Eu estou lá. Se eu estou na minha igreja, ela está longe de ser perfeita. A igreja que você está, se você está nela, você está longe de ser perfeita a sua igreja. Mas as pessoas, a igreja não presta, então você está rejeitando a Cristo. Você está rejeitando a igreja de Jesus Cristo e o pior, está se auto-intitulando superior à igreja. Olha o absurdo que você está fazendo. Pare com isso, acorda para a vida. Liberta a tua mente desse ser dominador que está acima da tua cabeça. Aí você vai para a internet, vai para as redes sociais falar mal da igreja. Pesquisa aí, encontra um pai de santo falando mal do terreiro do outro pai de santo. Encontra aí um satanista falando mal do salão, do culto satânico de outro satanista. Encontra aí, mostra para mim. Por que isso acontece com a igreja? É uma forma nítida dos espíritos das regiões celestes, dentre eles a terceira vertente, que são os dominadores, cosmocratas, é a forma que eles têm de enfraquecer a igreja. Voltando a falar do dízimo, se eu sou um cosmocrata, eu olhei para o lado aqui, porque a minha esposa passou do meu lado, e aí não tem jeito. Tem que olhar para essa gatinha, não tem como. Se eu sou um dominador e eu quero cumprir o propósito dos príncipes e das potestades que estão acima de mim, eu vou interferir na sociedade através de ícones que exercem interferência na sociedade para, adivinhe, influenciar. E influenciar de forma negativa. Eu vou falar para todo mundo que você não precisa dar dízimo, porque dízimo é coisa da lei. No Novo Testamento não se fala, mas uma mentirada. E uma mentirada com base na Bíblia, porque Satanás, quando tentou Eva, e Satanás, quando tentou a Cristo, na tentação do deserto, tentando distorcer a palavra. Satanás bateu de frente com Cristo no deserto com o Salmo 91, querido. E você fica ouvindo qualquer um que diz Senhor, Senhor, quando Jesus Cristo diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. E aí você fica agora assim, não vou dar dízimo mais não. E aí a igreja que você frequenta está em tempo de fechar as portas, por quê? Porque não tem dízimo. O teu pastor não consegue pagar as contas dele, não consegue sustentar a família, ele está vivendo na vergonha. Por quê? Porque um demônio conseguiu te convencer com uma doutrina de demônios que você não precisa dar dízimo. Esse é o papel dos dominadores. Agora, irmão, tem gente que fica me esperando falar nome de demônio, hierarquia de demônio, e papapá, e papapá, e papapá. Se você não sabe fundamento, o que adianta você saber nome de demônio, ler livro que fala de experiência com demônio? O que adianta? Você tem que saber fundamento, senão você é enganado. Esses demônios não são brincadeira, eles enganam os seres humanos desde que o mundo é mundo. Esses demônios conseguiram fazer sexo com as filhas dos homens. Esses demônios conseguiram disseminar um gene satânico, construir uma raça híbrida que Deus foi obrigado a acabar com a vida humana na Terra para destruir o DNA desses demônios na vida humana. E você está brincando. Você não pega na Bíblia para ler, você não fala com o Espírito Santo, você não tem relacionamento com o Espírito Santo. Você não jejua, meu irmão, você não sobe no monte. Aliás, tem muita gente dentro de igreja evangélica falando que não é mais tempo de subir no monte. Faz uma pesquisa, pergunta se essa pessoa, no início da vida dela com Deus, ela não subia no monte. Ela vai falar, eu subia, mas é que agora eu atingi um nível de maturidade que não precisa mais.
Deus mudou a forma dele. Está escrito na Bíblia, que fala lá no ano de 2020, ou então escrito assim: sobrevirá um tempo em que você não precisará mais orar, jejuar e subir no monte. Está escrito isso em algum lugar na Bíblia? Ué, então o que as pessoas estão pregando? Que eu não preciso mais me santificar? Porque isso é santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Diga comigo, dominadores. Diga, dominadores. Cosmocratos, influenciadores do mal, estão espalhando espíritos de engano e doutrinas de demônios. E é por isso, segundo a escritura do apóstolo Paulo, não é o bispo Léo, não é o nego Léo, não é o bruxo, o feiticeiro, o herético bispo Léo, é a Bíblia. Eu falei essas coisas que por aí afora o povo me dá esses adjetivos. Ó, é por causa disso que nos últimos tempos, aí sim o apóstolo está falando. Ele está falando que nesses últimos tempos, muitos vão se apostar da fé por causa disso. Não é por causa de experiência dada pelo Espírito Santo, não é por causa de dons espirituais, é por causa de espíritos de engano e doutrinas de demônios. Não faz sacrifício no altar, não é dizimista, não é ofertante, não lê Bíblia, não ora, não jejua e quer viver como cristão. É impossível. It's impossible. Life é impossível vida sem relacionamento com o Espírito Santo, pelo menos para aquele que diz que crê em Jesus Cristo. Ponto final. Tá, mas eu não estou conseguindo. Você já está debaixo do domínio de ações manipuladoras, de sistemas fechados que existem para viver de manipulação sobre seres humanos. O marketing é um sistema de manipulação. O marketing impregna as mensagens subliminares. Você vai para o cinema, o que você tem vontade de fazer? Tomar aquele refrigerante preto, que começa com C e termina com lá, e comprar uma bacia de pipoca. Quem determinou que para ir para o cinema tem que tomar o refrigerante e comer a pipoca? Até eu faço isso. Foi uma propaganda, um trabalho de marketing feito há quase 100 anos atrás. Aliás, pouco menos de 100 anos atrás. O povo foi para uma sala de cinema. Sim, chupa essa uva. O povo foi para uma sala de cinema enquanto o filme passava. Aparecia microscopicamente os flashes do nome desse refrigerante. Ei, Dani, boa tarde, paz do Senhor. O povo saiu dali, consumiu todo o estoque desse refrigerante que estava na sala de cinema. Porque micro flashes do nome desse refrigerante apareceu na tela. Lembra do batom? Compre batom, compre batom. Quem é que não comprou batom por causa dessa propaganda? Então não seja tolo. Não dê dízimo, não dê dízimo. Vem da mesma fonte. Dominação, manipulação de mentes. Posso voltar um pouco e falar dos espíritos de engano. Nós estamos vivendo uma geração de crentes que estão vivendo na linha do pecado e não conseguem sair. Eles se embriagam, eles cheiram, eles fumam, eles se prostituem sexualmente, eles se prostituem perante Deus atrás de outros deuses. Por que essa geração é a que mais está fazendo isso? Porque as referências, os padrões. Primeira coisa, perder espaço na mídia.
os homens de Deus sérios, as mulheres de Deus sérias, você os vê muito pouco na mídia. Os que não estão envolvidos com manipulação, os que não constroem impérios, os que não estão envolvidos em sistemas piramidais, mas estão conduzindo seu rebanho como a cidade quadrangular, que a cidade santa é quadrangular, ela não é piramidal. Quando é piramidal, quem está aqui sempre vai trabalhar para quem está lá em cima. Quando é quadrangular, os muros têm a mesma metragem e a mesma altura. Você me entendeu? Se você não está vivendo um sistema quadrangular, e eu não estou me referindo à igreja quadrangular, estou me referindo ao sistema abundante, maravilhoso, criado pelo eterno e poderoso Deus. Ivana, querida, nossa filha carioca, lá no Rio de Janeiro nós temos lá um embrião do Ministério Honra de Deus, é o culto no lar do Ministério Honra de Deus no Rio de Janeiro, lá no Gardênia. A Ivana e o marido dela, o professor Robson. É professor Robson e professora Ivana. Estão conosco, estão ligados ao nosso ministério lá no Rio de Janeiro. Pronto. Está dito. Quem é do Rio de Janeiro, quiser se ligar ao Ministério Honra de Deus, procure a Ivana aí. Está aqui no canal do Instagram, não vai aparecer na live aqui no YouTube. Você entendeu? Você está entendendo o que é um dominador? Eles usam mentes humanas. Mentes humanas, até mesmo cristãos, que têm alma, não têm alma resolvida, são apegados a poder. Porque o dominador, ele dá poder. A maior parte dos seres humanos hoje estão em busca do poder. Até lideranças eclesiásticas. Por que não? Não é verdade? Por que não? O Espírito Santo, olha o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo? Ali há liberdade. Você tem liberdade onde você está? Hã? Ou você é proibido de se expandir? Você é proibido de adquirir conhecimento, se dilatar e expandir. Então, eu não vejo liberdade nisso, porque a Bíblia nos orienta o tempo todo, busque conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu rejeito seu sacerdócio e também rejeito seus filhos. Não está escrito isso na palavra de Deus. O povo perece porque lhe falta o conhecimento. Aí você não pode participar de uma celebração, de uma outra denominação, de um congresso, de uma outra igreja. Nandinho, complicado, né? Mas é isso aí. Essa é a verdade. Você não pode participar de um movimento, de um culto de uma outra igreja. Às vezes você é até proibido de pregar numa denominação que não é na sua. Lógico, tudo tem, né, 2 pesos e 2 medidas. Talvez você não pode ainda pregar porque o teu líder não sente você preparado para receber uma carga espiritual que é pregar em um outro altar. Talvez você nem conheça o altar que você está em pregar. Sabe como ele surgiu? É um altar que vem de um racha, é um altar que está coberto de adultério, prostituição e outras coisas mais que hoje existem dentro da igreja. Então, se você vai, você está pactuando com aquilo. Então, é melhor você não ir. Ouve a voz profética de quem te orientou a não ir. Mas se não é esse o problema, se você percebe que a pessoa não quer te perder debaixo da estrutura dela, porque debaixo da estrutura dela você faz uma falta tremenda, entendeu? Essa pessoa está te impedindo de evoluir no teu chamado. É simplesmente isso. Você está debaixo de um sistema manipulador. Se você não pode ser um jogador de futebol, porque todo mundo da tua família é médico,
Você está debaixo de um sistema manipulador. Vai ficar preso, você vai ser médico, mais um ser humano infeliz. Vai fazer uma cirurgia no coração pensando numa dividida no meio de campo, marcando um gol de cabeça. Que a tua essência é atleta, jogador de futebol, não de médico. Você é médico porque teu avô, teu papai mandou que você fosse médico. Vai muito longe, faz uma pesquisa na faculdade aí, entra numa sala de aula aí de novos alunos de faculdade, fala, por que você está fazendo esse curso? Ah, não sei. Ah, por que você está aqui? Ah, meu pai insistiu, minha mãe, minha avó, minha tia. Você acha que essa pessoa vai ser feliz? A felicidade está em você conseguir ser sem ferir ninguém, sem machucar ninguém, sem passar por cima de ninguém. A felicidade está em você conseguir ser o que você nasceu para ser. Eu nasci para libertar cativos e oprimidos de alma. Eu nasci para viver o reino espiritual do meu Deus, trazer o reino de Deus e a sua justiça para a terra. Eu nasci para isso. Dentro de mim, eu não aceito viver outra coisa. Eu não posso, eu não posso, não que eu seja superior a ninguém, mas eu não posso me diminuir em detrimento ao que o outro quer de mim. Eu tenho que ser aquilo que Deus me chamou para ser. Deus te chamou para pregar simplesmente o evangelho? Pregue com excelência. Deus te chamou para cantar? Cante com excelência. Deus te chamou para ficar na portaria? Seja porteiro com excelência. Vai cuidar de criança com excelência, como se estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Agora, existe um chamado que é específico, é a batalha espiritual, é a manifestação dos 5 ministérios, dos 9 dons, que já não existe muito mais em muitos lugares. Isso eu não posso abrir mão. A igreja, em Atos, nasceu assim. 5 ministérios. 9 dons do Espírito. Está lá em Atos, em 1 Coríntios 12. Lê lá, está tudo lá. A igreja nasceu assim, porque a igreja hoje não pode ter isso. Se eu tirar o poder que o Espírito Santo libera para a igreja, o que é que vai ser da igreja? Diz para mim. Olha a pressão que está sobre a igreja evangélica no atual e presente tempo. Sem o poder, sem um avivamento, o que vai ser da igreja? E os dominadores vêm ao longo de anos plantando sementes, plantando sementes. E eles estão colhendo agora os frutos. E sabe o que é a colheita deles? Almas. Nunca foi tão forte os jovens cristãos começarem a entrar para a faculdade e se desviar. Isso sempre aconteceu, mas agora nunca foi tão forte o número de crentes desviados dentro das faculdades. E a culpa é deles? Não. A culpa é do sistema, que olhou só para o sistema e não levou essas pessoas a ter experiências com Cristo. Não levou essas pessoas a fazerem uma junção da fé e da ciência. Não levou essas pessoas a ter conhecimento profundo da história da igreja, da manipulação ao longo dos séculos sobre a Bíblia. Não levou a entendimento. Então, a pessoa senta numa sala de aula, qualquer coisa que uma mente dominada por um dominador fala na mente dela, vira verdade, porque ela não tem base para contrapor aquele argumento, aquela narrativa. Num país que o que se vê são narrativas, até dentro da igreja, são as narrativas que estão prevalecendo. Sim ou não? Fala para não dar dízimo, você simplesmente não dá, porque você ouviu uma narrativa. Você não viveu a experiência de ser um dizimista, você não leu a Bíblia à base da experiência, então você está vivendo de narrativa. Por narrativa, você elege um governante. E aí? Como que fica? Eu nem falei das forças espirituais do mal.
Acho que eu vou falar agora. Essas forças espirituais do mal, elas são as pneumáticas. Diz respeito aos espíritos imundos que escravizam e colocam as pessoas sob uma forte influência ou que exercem a completa possessão sobre as pessoas. Esses são os espíritos que andam aqui. Ó. É a região de 40 rés. É conhecido no meio místico como umbral. Eles passeiam entre nós, você esbarra neles aí toda hora. Eles são os mensageiros dos dominadores. Eles executam o treino. Vem um dominador, usa um ícone que prega para você que você pode fazer uso do álcool, que não tem nada a ver, porque a Bíblia não proíbe usar o uso do álcool. Você mete um copinho na boca, esse bicho feio já encosta em você, porque você se torna uma fonte de alimento. E me perdoe, você pode ser um pastor, você pode estar à frente de um grande ministério, tá bom, querido? Estou falando isso com muito amor e com muito respeito, devido à experiência. A experiência. Você tomou algo, uma entidade que vive nessa região dos 40 rés vai encostar em você. Não vai entrar no teu corpo. Eu sei. Não vai entrar no teu corpo. Mas vai dominar a tua mente. Você toma um hoje, amanhã você é inteligente, você é sábio, você pede alguém para comprar no supermercado mais, vai para dentro de casa e toma 2 garrafas. 3 meses depois, você está acessando aí, você está curtindo uma menininha desnuda no Instagram, no YouTube ou ali no Google, né? 7 meses depois, você está entrando no Google em oculto, para ninguém ver a sua identidade, e você já está acessando vídeos pornográficos. Escreve o que eu estou te falando. Pode ter certeza, e aí você é um grande pregador, você já está na frente de uma grande igreja, só que você está preso aqui, e você não pode contar para ninguém o que você está fazendo, senão você perde seu lugar. Seu orgulho aumenta, sua altivez aumenta. Você é casado, de repente você começa a olhar para a irmãzinha do louvor, que você tratava como uma filha, para uma irmã sentada que você tratava como uma filha, você olha para ela com um olhar de homem. Hã? E você começa a perguntar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Dá uma passadinha lá atrás. Primeiro gole. Hoje, todo almoço de domingo agora tem uma garrafa de vinho. Daí a pouco tem uma latinha de cerveja. Tudo escondido, para ninguém ver. Mas tem um espírito, um pneumático, encostado em você que se chama Senhor Zé. Conhecido pela grande massa como Senhor Zé. É o famoso Zé Pelinho. De um lado da tua mesa. Do outro lado da tua mesa, tem uma daquelas, elas se vestem ou de saia amarela, com, sei lá, algumas coisinhas brancas, saia vermelha, com algumas coisinhas pretas, saia azul, com algumas coisinhas brancas. Uma delas está junto, porque se o Zé está, a outra também está. E aí vem uma segunda parte, depois que eles dominam a tua mente. Seu casamento começa a esfriar. Você perde o interesse, a aptidão sexual por tua esposa, pastor. Ou pastora. E aí a desgraça entra. Desgraça entra. O terceiro e último passo é você cair em adultério. Você cair em adultério, o próprio Deus faz questão, como ele fez com Davi, de colocar na luz o que você fez em secreto. E aí acabou. Você teve todo esse tempo para se arrepender, buscar uma autoridade, confessar seu pecado, abandonar ele, limpar a mente, se desligar dos dominadores e das forças espirituais do mal na região aqui do umbral. Você não fez isso?
vai ser exposto nele. E fiquem atentos, meus queridos irmãos, você vai ver muita gente cair, feito papel de cima da mesa, daqui para frente. Nos últimos 2 anos, muita gente já caiu. Daqui para frente vai ser muito mais. Se você diz estar de pé, cuide daqui não cair. Cuide. E eu não estou falando muito das forças espirituais do mal, mas pelo que eu falei, você já pegou. Ah, crente não fica possesso. Fica não, querido. O que você acha de um crente cometendo adultério? É o Espírito Santo que está nele? Hã? O que você acha de um crente que agora não consegue se desvencilhar da pornografia? É o Espírito Santo que está nele. Masturbação, olhares maldosos, a irmãzinha passa e o pastorzão, ó. Eu já vi muito isso. E aí? Fica a seu critério os comentários. Eu quero apenas salientar que eu não sou, nunca fui, nunca serei o dono da razão. Mas eu estou compartilhando com você de experiência. Todas as coisas que eu falei nessa live, eu vivi, ouvi alguém viver e não conseguiu vencer. Eu sou livre, não libertino. Hoje eu sou livre. Os dominadores não me dominam. Amém, queridos? Quero aproveitar, pedir ou falar que eu quero dar a você a oportunidade de ser abençoado. Seja abençoado, sendo uma coluna do nosso ministério. Obrigado, Dilma, querida, guerreira da oração. Olha, a avó Maria Auxiliadora acabou de entrar. Obrigado, viu? Então, seja um mantenedor, uma coluna financeira. Olha aqui a pergunta da Elielma Lima. Quando um pastor cai nessa área, qual a melhor e mais rápida maneira dele se libertar? É procurando um pastor acima dele, ou um pastor que ele tenha confiança. Abrir o coração, confessar o pecado. Esse pastor orar com ele, desligando a mente dele dessa força maligna. E ele tomar uma atitude de arrependimento. O que é atitude de arrependimento? Não pratiques mais. Ok? Jesus dizia, seu pecado está perdoado, não pratique mais. Só isso, é simples, mas aí essas entidades fazem o orgulho, o medo de perder a posição. Irmão, perco a minha posição qualquer hora se eu errar. Eu quero minha salvação. E é assim. Então, eu quero deixar aqui, ó. Vou deixar aqui o meu CPF, que é o meu Pix pessoal, 791-606-03615. Vou fixá-lo aqui no canal do Instagram, para você fazer. Se você não é dizimista em nenhum ministério, seja dizimista no Ministério Honra de Deus, assista a nossos cultos pelo canal Ministério Honra de Deus BH, Ministério Honra de Deus Lavras, ou pelo meu canal do Instagram. Participe sempre e nós estaremos sempre cobrindo você em oração. Amém? Eu não posso ser hipócrita aqui. Eu vivo para o altar e como o apóstolo Paulo determinou e até estava escrito na lei, todo aquele que vive para o altar tem que viver das coisas do altar. E eu estou te entregando coisas do altar de Deus. Fuja da apostasia da fé dos últimos tempos. Não creia nos espíritos de engano e muito menos nas doutrinas de demônios, porque são essas que eu acabei de te dizer que são. Amém? Deus abençoe com graça, sabedoria, força, saúde,
que você prospere por todos os seus caminhos, no nome de Jesus. Nos dias 14, 15 e 16 agora do mês de julho, mês 7, nós estamos realizando a imersão da SDBE. É a imersão do Seminário de Batalha Espiritual, com quebra de maldições, libertação. Estou reavivando o ministério com anjos, e nessa imersão, irmão, Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Você vai saber o nome do teu anjo, você vai ver o teu anjo na imersão de quebra de maldições, aqui em Lavras, 14, 15 e 16, né, de julho, mês 7. Vai ser poderoso. Eu vou deixar os dados aqui nos comentários, aqui no Instagram, aqui no canal do YouTube, eu vou deixar na descrição, para que você possa pegar os dados, fazer sua inscrição o mais rápido possível. Deus abençoe. Muito obrigado. Glória a Deus. Deixa eu fechar aqui. Graças a Deus.